Vamos falar um pouquinho a respeito desse cenário americano, né? Hoje a gente teve o dado do PPI, veio ali estável e complementar também ao dado do CPI que a gente teve ontem. Queria ouvir um pouco da sua visão, Andressa, porque os dados acabam sendo interpretados de maneira positiva, benignos, uma inflação que acaba até trazendo algum tipo de sinalização um pouco mais agradável para o Federal Reserve. Queria entender a sua percepção, em que pé está, em que ponto está a inflação lá nos Estados Unidos, nessa análise sobre a trajetória e sobre o ponto de vista também das próximas decisões do Banco Central. Bom, vamos lá. Vou começar fazendo aqui uma comparação entre os índices de inflação, porque no passado o CPI ele era um ótimo preditor, né? Ele antecipava muito bem o movimento do Core PCE, que é o índice que o Fed usa como meta. Então, nós temos vários índices de inflação, como você falou, o CPI, que saiu ontem de fevereiro, PPI, que saiu hoje, e o índice de importação, que sai na semana que vem, eles saem, são indicadores de inflação que saem antes do PCI, que é o índice principal, que é o que o Fed mira, projeta e usa para política monetária, para guiar ali as decisões de política monetária. E aí, no passado, o CPI, quando era divulgado 2 semanas antes ou até mais do que o PCI, ele já era o movimento da inflação do mês. Então, você já imaginava o que iria acontecer com o PCI ou com o núcleo do PCI naquele momento. Depois da pandemia, como a inflação começou a andar mais e a gente tem alguns movimentos diferentes entre categorias da inflação, você começou a ter uma divergência maior entre o comportamento do CPI e o comportamento do PCI. Então, isso fez com que os outros indicadores que também servem de base para o PCI começassem a ganhar maior importância no mercado, que é o caso do PPI. Isso tudo para dizer que quando a gente tem primeiro a divulgação do CPI, depois a divulgação do PPI, as projeções das casas, das instituições de mercado pro PCI, que é o que no final importa mais, elas vão mudando muito. E aí ontem a gente teve um CPI que, como você falou, foi benigno. Ele veio abaixo do esperado, com uma variação mensal que é considerada benigna, né? É boa pro movimento de desaceleração da inflação no final. Mas, no final, quando a gente olha para a tradução desse CPI para o Core PCI, ou seja, quais segmentos de inflação dentro do CPI que a gente usa para projetar o PCI são usados, eles mostram um PCI elevado. Então, ontem, por mais que o dado tenha sido benigno, veio abaixo do esperado, ele resultou em um núcleo de PCI maior do que o anterior estimado. E hoje aconteceu algo parecido com o PPI. A gente teve uma inflação, um dado benigno de inflação, mais baixo que o esperado. Quando a gente olha para as categorias que influenciam o Core PCI, elas continuam gerando o Core PCI elevado ou então foram pouquíssimo revisadas para baixo ou para cima. No final, quando a gente olha para a variação mensal que o Fed vai utilizar na semana que vem para as suas projeções macro, porque eles vão divulgar, né, de 3 em 3 meses eles revisam as suas projeções, eles vão usar um PCI de fevereiro elevado. Então, isso, no final, se torna ROC e não DOVE. Quando a gente olha para a tela, né, dos indicadores, a gente acha que são indicadores benignos de inflação, mas no final o resultado não é favorável para a inflação, é uma inflação elevada, preocupante, e a gente ainda vai ter mais riscos, porque a gente vai partir de uma inflação elevada com políticas que são inflacionárias.